E hoje nós iremos falar de teatro, de um espetáculo super especial, Quando as Máquinas Param. A gente está recebendo a Larissa Montenegro e o Nairton Santos, que fazem parte do grupo Imagens de Teatro. Eu tive o prazer de uma das minhas primeiras coberturas ser desse espetáculo e eu estou muito feliz de ter vocês hoje aqui para a gente falar dele, gente. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada, a gente também está muito feliz de estar aqui. Obrigado, muito especial estar aqui e que bom que teve essa coincidência, né? Primeiro, a gente tá voltando agora no espetáculo também, depois de uma parada de 2 anos. Não, acho que foi um dos últimos que a gente fez, foi aquele ali no TJA, depois a gente viajou acho que pro Piauí para fazer uma apresentação e depois o espetáculo deu uma parada e a gente foi para outros projetos. Agora a gente está retornando novamente, acabamos de voltar do Carlos Câmara, agora nesse domingo, dia 24 de maio, e agora a gente vai seguir em outro formato com esse projeto. Legal, gente. Antes da gente falar desse novo formato, desse novo projeto, o espetáculo ele já passou, né, por alguns equipamentos de um jeito, e eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi esse processo, né, da construção desse espetáculo e de vocês protagonizando essa história, né, vocês como personagens, o Zé, a Nina. Nina? Sim, É, Karina. O gente, espetáculo estreou em 2018, era outro elenco, era eu e o Fábio Frota. O espetáculo parte muito para mim numa pesquisa muito pessoal em relação à construção da personagem, né? A Nina tem muito da Larissa, e a Larissa tem muito da Nina, então meio que isso foi muito uma construção meio que a partir de mim, diferente de todos os meus outros trabalhos, né? E aí depois, quando o Maírton entrou, eu não lembro qual foi o ano, tu lembra, Maírton, quando foi que estreou Acho que eu contigo? entro em 22, talvez, ou pra Então, 23. desde 2018 que a gente está circulando, né? E aí, Naito entrou depois quando o Fabinho saiu. E aí, como é que foi teu processo em relação à construção? Tipo, eu tive contato com esse texto há muito tempo, já em leitura dramática, né? Então eu sempre quis montar um Plínio Marcos, aí surgiu essa. Tinha uma vaga ali dentro do grupo Imagens, aí o Edson me fez o convite, aí. Ó, Larissa, essa pessoa que quer montar, aí eu. Vamos, então vamos. Aí eu tenho uma linha de teatro muito de experimentar, né? De fazer improviso. Então, eu entro muito brincando com esse texto. Já tinha tido contato com esse texto. Tem uma realidade da rua que o Plínio Marcos aborda muito. Então, eu vou vendo coisas, mas vou me colocando enquanto personagem, né? Tipo, eu vou me emprestando para viver essa história. E o que essa história me permite ter. Quando as máquinas param, ele é uma história tão atemporal, né? Que eu fico imaginando como é pra vocês. A Larissa já adiantou aqui que foi um processo muito pessoal, né, da personagem. E acredito que também é pro público quando se depara com a história e tá ali imerso dentro do espetáculo, né? Porque o espetáculo ele propõe isso, essa mistura do público dentro da cena, né? Contando a história e participando da história ali também. O espetáculo se firmou ali na década de 60, 70, mas ele é, como você falou, ele é muito atemporal, de fato, né? Ele fala sobre desigualdade social, assim, o cerne dele é isso. Só que a gente puxa muito pra violência de gênero, do homem contra a mulher, né? E aí, a desigualdade social também atribuindo essa violência ali dentro de casa, né? Violência doméstica. Mas é impressionante porque é isso mesmo, a gente não consegue discernir públicos, porque qualquer pessoa que vai assistir se sente atravessado pelo espetáculo, assim, toca de alguma forma muito pessoal mesmo, porque é isso, o espetáculo acontece dentro de uma cozinha, dentro de uma casa, né, com um casal, é como se fosse o povo brasileiro ali dentro mesmo. O Primo Marcos é muito bom em falar sobre o povo brasileiro, Sim. inclusive, então é isso, é um espetáculo bem realista, assim. Acho que quando eu comecei também a fazer o espetáculo, me coloquei imerso dessa forma também, de pensar o que é que eu tenho a dizer, o que é que eu não tenho a dizer. E ficar me questionando nisso também, né? Não sendo um Fiuk, desculpa por ser homem, né? Mas eu lembro disso, nesse processo eu fiquei, isso aqui, o que é que tem, o que é que tá muito, o que é que não é. Porque é isso, o espetáculo vai tratar de uma linha muito tênue, de um momento que você não está violento, que no momento que você não está conveniente, né, no caso da plateia, que acaba você tem um convite ali para discussão, você está dentro dessa cozinha, você está dentro dessa realidade. E o que é que você faz mediante a isso? Eu fico pensando que o teatro ele tem esse poder, né? De você quando enquanto personagem ali também é um ator que está interpretando e cruzando com aquelas histórias, então é inevitável não sentir o que possivelmente o personagem está sentindo ali, né? Eu acredito muito no teatro como um sacerdócio, né?
atuar como se fosse algo sacerdote, né? Tipo, eu fui crente uma época na minha vida. E aí tem uma coisa que é tipo, a palavra tem que transpassar você, né? Então eu acho que o teatro é isso. Acho que quando você atua, ela tem que te transpassar de alguma forma também. Então não adianta falar uma coisa pro outro, pra plateia, pra aquele outro que tá ali, e ela não tá passando em você. Então isso não tem verdade, você tá vivendo um evangelho morto, que é o que falariam na igreja. Você tá vivendo um evangelho morto. Então eu acho que tem disso, né? E a atuação, quanto mais você faz, você vai encaminhando para essa questão morta, né? Porque você já entendeu como funciona, você entendeu como faz. Só que se a gente for realmente entender como eu entendo o teatro, a atuação como um sacerdócio, é vivo. A oração está acontecendo no momento, você está contactando o divino ali agora, fazendo a ligação. Muito bom. E sobre o público ali, né, inteiro, se integrando a toda a estrutura, né, do cenário mesmo, do espetáculo, como é que vocês sentiam a percepção do público ao assistir vocês ali, até depois que o espetáculo acabava? O público vem muito, a gente fala muito isso em relação às diferenças dos textos do Plínio Marcos, né? Porque esse texto, Quando as Máquinas Param, é um texto muito parecido até com um novelão, sabe? Em relação a como o público ele vai acompanhando aquela história. Porque os outros textos do Plínio, ele sugere uma questão mais cruel, né? Que você fica mais ali dolorido o tempo inteiro. Quando as Máquinas Param, não, ele vai levando o público num lugar muito de novela que o público vai junto, né? Vai acompanhando junto. E também a concepção que a gente propõe, né? O Edson propõe muito bem. Para o público estar junto com a gente também naquela encenação. O público faz parte daquela casa, como se ele estivesse dentro daquela casa de fato, né? Mas é impressionante porque o público vai sendo surpreendido com o que vai acontecendo de fato, né? Ele vai acompanhando como se fosse uma novela e depois com as questões que vão surgindo ali, ele vai sendo tomado de uma forma muito surpreendente. Sim. Então, eu aproveito já que eu fiz, né, tive o prazer de poder assistir, eu vou trazer agora um momentinho para você conferir algumas imagens de algumas das apresentações de Quando as Máquinas Param. Você conferiu imagens do espetáculo Quando as Máquinas Param. Hoje eu tô aqui conversando com a Larissa e com o Nairton e eu quero saber, gente, vocês retomam o Quando as Máquinas Param agora nesse ano de 2026, mas já com um projeto diferenciado, trabalhando esse texto, abordando ele de uma maneira diferente. Conta dessa novidade. Sim, a gente foi aprovado no edital da Secult4. E através desse edital a gente vai conseguir fazer apresentações em 4 territórios diferentes de Fortaleza, que é Janguru Sul, José Walter, Pici e Mondubim. A gente está com apoio também da Rede Cuca nesse processo, né? O setor de direitos humanos, eles fizeram essa mediação junto com a comunidade, porque a ideia é a gente apresentar, a ideia não, né? Já está fechado as 4 apresentações, né? São em 4 segundas-feiras diferentes, né? Começando com a primeira segunda-feira de junho, em 4 territórios diferentes, dentro das casas das pessoas. Então a gente vai se apresentar dentro da cozinha ali, junto com aquelas pessoas que já estão ali, que já vivem naquelas cozinhas, né? Gente, que massa! Como foi o processo dessa ideia, assim, de trabalhar, de levar o espetáculo para dentro das casas e das cozinhas das pessoas? Pronto, quando o Fábio Frota já fazia parte da peça, eles já tinham feito nessa perspectiva dentro. E aí, quando eu voltei, a minha primeira apresentação, minha estreia foi isso, no Moura Brasil, ali, na comunidade do Oitão Preto, na casa da moradora Cida. Nessa perspectiva de ser pequeno, um projeto juntamente com o Sesc, uma parceria da apresentação, já foi nisso. Então, tipo, ele tem já é essa origem. Aí, quando teve o edital Abril, que é um edital de 2023 ou 2024, se não me engano, né? A gente tem essa questão de política pública que ajuda a chegar, mas às vezes ela demora um pouco a chegar, mas a gente está conseguindo agora executar.
Então, não, aí eu pensei, não, vamos colocar agora, só que em outra perspectiva. E quem que pode ajudar? Porque não é fácil a gente conseguir articular. No Moura Brasil, a gente teve o Sesc ali como parceria, que já tem uma articulação política ali dentro do Moura, e aí teve esse contato com essa moradora e desenvolvemos. Então a gente pensou no Cuca por muito tempo, a Larissa foi funcionária da Rede Cuca, então fez várias parcerias por lá, conhece algumas pessoas, ela lembrou do Cuca, então o Cuca tá próximo à comunidade ali, então tem como a gente executar. Entramos em contato com o Cuca na escrita do projeto já, aí firmamos esse compromisso com direitos humanos, pode fazer. Aí a gente conseguiu, passamos, agora Por que estamos... com direitos humanos, né? A gente tem o setor da cultura também na Rede Cuca, só que esse projeto, especialmente, a gente está fazendo meio que uma intersecção entre cultura e saúde. Após a apresentação, como a gente tem um foco ali muito grande na violência doméstica, após a apresentação a gente está propondo um bate-papo. E a gente está levando o psicólogo e assistente social para poder mediar esse bate-papo, porque a ideia é que tem muitas mulheres na plateia e a gente não sabe o que pode surgir, né? Uhum. Então a gente foi atrás dos direitos humanos nessa ideia mesmo da saúde mesmo, para dar esse suporte em relação à saúde, né? A gente levava a cultura, eles ajudavam a gente nesse suporte com a saúde, que a gente também leva com as duas profissionais. E é isso, então é um projeto que ele é cultura e saúde junto, assim, a ideia dele, né? Aí a chave também de virada, a cereja do bolo do projeto para complementar, é isso, a gente também leva conosco duas pessoas da saúde, não sei se é saúde agora, eu posso estar falando besteira, é uma assistente social Saúde e psicóloga. e psicóloga, e que é a Nádia Pereira e a Cíntia Deise, que também já foi atriz do Grupo Imagens, que elas vão estar fazendo um bate-papo guiando, né? Porque tal hora é isso, a gente pode tocar na ferida das pessoas e aí a gente vai-se embora, né? Mas a gente vai ali ter essa conversa. Uma ideia mesmo de acolhimento e de mostrar que existem alternativas, né? Para sair daquela violência ali que é tão cotidiana nossa. Muito bom. E uma coisa é vocês levarem as pessoas para dentro da cozinha de vocês, outra coisa é vocês entrarem na cozinha das outras pessoas. Como é que foi esse desafio, né? Como é que tá sendo esse desafio, né, de planejar isso, de, de fazer isso acontecer mesmo, inclusive com esse suporte, porque não é arte simplesmente pura e solta, né? É uma história sendo contada, mas tem um suporte também ali acontecendo com a importância que essas mulheres e que esses casos eles levantam, né? Acho que, pronto, a gente teve algumas visitas técnicas agendadas, né, juntamente com o pessoal do Cuca, que combinou, marcou. E aí acho que passa por outra coisa que é a vida pessoal da gente também. Então, tipo, a gente tá com um filho de 13 meses. E aí, em alguns momentos, tipo, não consegui chegar. E a Larissa teve que fazer a visita praticamente sozinha, né, juntamente com o pessoal. Então, também tem com o bebê no braço e tal. Porque é isso, a gente precisa conhecer esses espaços previamente para entender como a gente vai organizar esses móveis, né? Os móveis são das pessoas, como é que a gente entra nessa casa, que casa é que a gente está entrando, que caminho a gente vai perseguir. Então teve todo esse jogo e aí tem esse como é que vamos também, né? A gente chegou nas visitas muito pedindo licença, né? Porque como não, é uma casa de uma pessoa que tá ali, né? No cotidiano dela, a gente vai invadir mesmo, né? E eu já falo dizendo, ó, eu sou a Nina, eu vou ser a dona dessa casa por um dia, né? Por um turno, né? Não é um dia todo. Então é meio que eu tentando me apropriar de uma coisa que não é minha, mas fazendo com que também a pessoa se sinta parte daquele espetáculo, né? Eu não tô só invadindo e vou me embora. Eu tô invadindo porque a gente tá construindo uma relação ali também, né? Para além do teatro, inclusive. Então acho que a visita foi muito para isso também, pra gente conhecer essas pessoas, as donas das casas, né? E também tem a cozinha comunitária. Além de dona, são duas cozinhas de duas casas, de duas pessoas. Quer falar agora quais são? Pode aproveitar, tipo, porque no domingo, que é no dia 1º de junho, né, vai ser às 3 horas, na rua Padre Nelson Farias, número 50A, próximo ao Cuca mesmo, ali do Munubim, que é na cozinha da Miquila. Maravilhosa, a Miquila. Aí é isso, ela cedeu a casa dela, a cozinha dela, os equipamentos dela pra gente usar, né? Maravilha, gente. E a Miquila cozinha, ela vende comidas mesmo, de gourmet, a outras coisas, que ela cozinha no Cuca, vende marmita. Fala dos nossos pontos, Aí no dia isso vai ser na Associação dos Moradores do Conjunto São Cristóvão, dia 8, 4 horas da tarde. No PC vai ser na rua Entrada da Lua, a cozinha da Célia. Maravilhoso. Aí no Zé Walter vai ser na Cidade de Jardim, ali na Associação Santa Luzia. E aí também na cozinha comunitária. Que é a cozinha comunitária. Perfeito, gente. Um prazer falar com vocês. Então aproveita para deixar o convite para todo mundo poder acompanhar
esse projeto vindo dessa forma tão intensa e profunda. E muito obrigada mais uma vez por compartilhar o trabalho de vocês com a gente. Muito obrigada também, obrigada. Acompanha a gente no Grupo Imagem, grupo.imagens no Instagram. Lá tem a agenda todinha para vocês assistirem também. Então, se você conhece alguém próximo dessas comunidades, avisa. Se você faz parte dessa comunidade, vai. E quando você tiver a oportunidade de ir ao teatro, vá. E quando o teatro for até você, aceite também. Muito bem. Obrigada, gente. Obrigada, Sucesso Dani. para vocês. Obrigada. Obrigado.